Oi pessoal, eu sou a Natália Ock, repórter do portal Primeira Página aqui em Mato Grosso, e bem-vindos a mais um episódio da série multiplataforma Cidade que Eu Quero, que está no ar na TV, na rádio e aqui na internet, aqui no portal Primeira Página. A gente já falou sobre vários assuntos nessa semana, tanto na série quanto aqui no videocast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto mais sério, só que, claro, num bate-papo descontraído do mesmo jeito. Nós vamos falar sobre a saúde daqui do município. E para falar sobre isso com a gente trouxe como convidados a Lívia Pulqueri e o Cléo Borges, que são da Medicina de Família e Comunidade. Eles são professores universitários, inclusive o Cléo, ele é coordenador da residência do HGU, isso. Correto? E bem-vindos. Fico feliz de vocês terem aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite. Olá a todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu queria começar, falando um pouco sobre a série, porque essa série, a TV Centro-América, ela fez uma consulta pública, para saber das pessoas qual que deveria ser o principal tema, qual que deveria ser a principal prioridade do próximo gestor. A gente está em ano de eleições municipais, e mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa falaram sobre a saúde. Na opinião de vocês, como profissionais, qual que seria a maior dificuldade hoje no atendimento aqui em Cuiabá? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de comentar algo que eu sempre falo, que a gente não pode enxergar a saúde como uma instituição à parte, longe e distanciada e separada das outras instituições governamentais, públicas ou privadas. A saúde, ela engloba a vida do ser humano e, com isso, ela se entrelaça com todas as outras áreas. É muito difícil eu ter saúde, falar em saúde, se a gente negligenciar a educação, se a gente negligenciar a infraestrutura, o saneamento básico, o meio ambiente. Então, se em alguma outra área da vida do ser humano, seja lazer inclusive, ele tem algum tipo de falta, eu acabo transpassando isso para o bem-estar, para a saúde, para a relação de saúde e doença do ser humano e da comunidade como um todo. Está tudo interligado, né? Tudo, não tem como. Bom, voltando à sua pergunta, eu acho assim, a gente tem 3 grandes sistemas de saúde no município. O sistema privado, que está de parabéns, a gente tem um sistema privado de saúde muito bom em Cuiabá, referência nacional, que é um pessoal que trabalha muito bem. Um sistema suplementar, que é gerido pelos convênios em saúde, que também está andando muito bem. E um sistema de saúde pública, que eu acho que a gente precisa retomar a qualidade que a gente já foi um dia no Estado, referência nacional, em descentralização e tudo. Então, a gente precisa de acesso. O que é acesso? É colocar as pessoas que estão cadastradas no SUS para serem atendidas. A gente tem que colocar as pessoas que já existem com CPF, com cadastro, com cartão SUS, para ter atendimento à saúde. Então, esse atendimento à saúde, ele precisa melhorar, precisa ser mais efetivo. E para entender isso, a gente precisa saber qual que é a capacidade instalada de cada médico que está ofertando aquele serviço. Não adianta a gente esperar que um médico vá atender 4.000 pessoas em unidade básica de saúde. Ele não vai conseguir. Não tem como isso. Inclusive, dentro da pesquisa, as pessoas, entre os temas dentro da área da saúde, que mais foram destacados pelas pessoas era demora no atendimento, necessidade de mais eficiência nas unidades de saúde básica, Porque a questão é que se você não tem o número de unidades básicas que vão atender toda a necessidade daquela população, você vai ter sobrecarga em outros sistemas. Então, a gente, basicamente, nós trabalhamos, a saúde, ela trabalha em 3 vertentes. Ela tem a atenção primária, a secundária, a terciária, e o que muda nisso é a complexidade. Então, você tem a atenção primária, que é um serviço, a princípio, para ser desenvolvido nas unidades, os PSFs, que são as unidades de família, nas unidades básicas, também
ou antigos centros de saúde que hoje a gente não tem mais. Aquela pessoa, aquele cidadão que mora numa região em que não há uma unidade básica, mas ela tem dor, ela tem uma doença crônica, ela quer o atendimento e ela não tem aonde ir. Então, o que ela vai fazer? Ou ela vai sobrecarregar ou uma unidade que não é, a princípio, a sua, porque está em outra região, ou ela vai para o local que seria um atendimento secundário, que são locais de emergência, como as UPAs. Então, você tem UPAs sobrecarregadas, porque existem pessoas ali sendo atendidas no local inadequado, porque onde elas poderiam ser atendidas não existe esse serviço, ou porque elas têm um quadro que foi complicado, foi piorado e agora ela se tornou um paciente de unidade secundária porque não tinha antes essa unidade. E no caso a terciária, que são os hospitais, onde a gente vai ter os serviços mais complexos, as cirurgias. Tá? Então, você tem um trabalho que é encaminhado para o outro serviço, mas no momento que um desses locais eu não tenho atendimento, eu não tenho acessibilidade, eu vou complicar um ou o outro. E dentro desse ponto, dessa realidade, né, aqui da capital, o que o próximo gestor poderia fazer para amenizar esses problemas na saúde, o impacto disso na saúde? Olha, a gente já tem, né, alguns desses projetos aí já citados, já colocados na mídia, né, mas a gente está faltando executar. Houve recentemente uma propaganda de novas 80 unidades básicas de saúde no município. Isso seria ótimo, né? Melhoraria e muito os acessos. Mas eu não vejo como colocar essas 80 unidades se não forem as mesmas que já existem. O que significa isso? Eu cadastro mais unidades, mais equipes de saúde da família nas estruturas físicas que já existem, porém no período da tarde e no período da noite. Isso é viável, isso é legal, a gente tem portaria para isso, a gente tem tudo isso, só que isso custa caro. Isso precisa de investimento do gestor municipal. Então, até que ponto a gente quer instalar essas 80 unidades? Que dia que a gente quer começar a fazer isso? Perdão em falar em unidades, mas até que ponto a gente quer colocar essas 80 equipes para funcionar? Melhorando, sim, o acesso. O que é uma das discussões hoje, recentemente? A dicotomia entre cadastro e acesso. A gente tem muita gente cadastrada e tem pouca gente melhorando o indicador. A gente tem muita gente cadastrada como cobertura, mas a gente tem indicador de saúde que não melhora, que não sobe. Sim. Isso eu estou falando de taxa de mortalidade infantil, né, taxa de vacinação, a cobertura dos cuidados da hipertensão, do diabético, né, do Hanseniano. Né? Então, tem todas essas questões que não estão melhorando. Se não está melhorando, está faltando em algum ponto. Esse ponto nem sempre é a qualificação do médico. Às vezes, é a oferta desses mais profissionais atendendo a população. Contratação, né? Sim. Com mais equipes, né? Talvez isso poderia ser amenizado, né? Com certeza. Eu enxergo 3 áreas que a gente deveria, né, melhorar e que entendo como um gargalo. Então, a primeira que foi comentada é a dificuldade do acesso, seja numa urgência, seja na atenção primária. A segunda é a longitudinalidade, porque o paciente, ele precisa ter continuidade no seu acompanhamento. Muitas vezes ele recebe um primeiro atendimento numa policlínica, numa UPA, e ele não consegue o retorno naquele local e ele então retorna para a unidade básica, em que o médico dali tem que começar de novo uma primeira consulta de um paciente que não foi ele que fez o primeiro atendimento. Né? Então, há uma dificuldade desse paciente dar continuidade. E essa longitudinalidade, ela caminha junto com a questão da territorialização, porque quando a estratégia de saúde da família, quando essa forma de trabalho ela foi pensada e ela foi colocada em prática pelo SUS em 1994, entendeu-se que as áreas das unidades básicas elas precisavam ser delimitadas para você fazer o atendimento adequado à família e à comunidade.
E com isso você vai criando um vínculo e você vai conseguindo fazer transformações naquele local. Então, você ter ali a unidade básica, mas um médico que ele não consegue desenvolver esse trabalho, porque ele precisa apagar fogo, ele precisa ficar atendendo urgência, porque como faltam outras unidades, ele precisa atender demanda espontânea que eles falam. Você não consegue fazer o trabalho da promoção, o trabalho da prevenção, o trabalho do acompanhamento de todos esses índices, né? Que seja da gestante, seja do paciente com hanseníase, seja das políticas, por exemplo, de luta contra a tuberculose. Tá? Então, você não consegue desenvolver isso, porque você não respeita, você não tem longitudinalidade, você não tem territorialidade. E, por último, a questão da equidade. Não dá para ser igual. Nós temos que ter equidade. Nós temos bairros em Cuiabá com unidades de saúde com uma população que usa muito menos o serviço. E unidades de saúde, e poucas unidades em áreas com populações de extrema vulnerabilidade. Existe uma região que eu já trabalhei em que a cada semana havia o surgimento de 20 casas numa região de morro e pessoas que estavam na unidade de saúde semanalmente, porque o que está mais vulnerável é aquele que mais necessita desse acompanhamento, desse atendimento. E se então essa pessoa tem que confiar, né, que ela vai receber esse atendimento, porque muitas vezes a gente vê assim relatos de pessoas que ficaram 4 horas para receber um atendimento e desistiram. E às vezes a situação piorou, ele teve que voltar novamente numa condição pior. Então, não adianta eu pensar também em unidades básicas e dividir por número igual pelas regiões, norte e sul. Não adianta. Outro exemplo, a região sul é uma região muito maior em extensão. Então, tudo isso precisa ser pensado e precisa ser avaliado para que a política, ao ser implantada, funcione de forma mais adequada. E aqui em Cuiabá, né, a gente tem uma certa dificuldade para dar continuidade nesses planos. A gente vê que com tantos problemas em questão de envolvendo polêmicas com secretários e tal, teve várias trocas, né? A gente já teve 7 secretários em um período muito pequeno de tempo, né? Isso também impacta, né? Em conseguir encontrar soluções para esses problemas, né? Eu vou comentar sobre isso, mas antes só quero aproveitar o gancho da Lívia. Tem um termo que os sanitaristas adoram, chama trajetória em saúde. Se a gente for buscar, para quem nunca ouviu falar ou pouco conhece, digita no YouTube trajetória em saúde e vai ver que é desde o dia ou desde a hora que a mãe tem febre com seu filho à noite e vai até o acesso ao médico. Isso é a trajetória. Aonde essa mãe passa? Essa mãe passa numa UPA, essa mãe passa numa policlínica, passa num PSF, passa num centro de saúde, tenta dinheiro para consultar. Isso é a trajetória de saúde. Às vezes com êxito, né? Volta para casa, resolve o problema da febre. Às vezes não, às vezes interna e dá esse problema. O que a gente tem que fazer nessa trajetória em saúde? Não que isso vira um filme em Cuiabá, porque essa trajetória está meio caótica quando se fala em termos de saúde pública, né? A gente não quer fazer filmes caóticos, não é isso. A gente quer que ela continue existindo, mas de uma vez, assim, de um setor mais ameno, de uma forma mais cuidadosa, mais carinhosa, né? E mais rápida possível, para que serviços de saúde sejam ofertados para essa mãe o mais rápido possível, próximo de sua casa, próximo de sua moradia. Por isso que as unidades novas têm que ser construídas na periferia, em assentamentos, né? Em locais bem delimitantes aos bairros, porque estes estão próximos dos assentamentos. Então, isso é importante. Sobre o que você falou dos gestores que trocam muito, isso é muito ruim. Assim como um médico que troca muito de unidade básica de saúde, um gestor que troca de cadeira é horrível, porque o indicador de saúde é atrelado a ele. A responsabilidade da pasta não é só financeiramente a ele. O indicador de saúde também. Então, a mortalidade infantil é vinculada a ele. A taxa de hipertensão é vinculada a ele. AVC, infarto, né, complicações da diabetes é vinculada a ele. Porque imagine só
que um gestor, né, porventura lá, ele descredencia todo o serviço de nefrologia. Vai ter um monte de má sorte. Então, os indicadores, né, vão piorar e vão piorar muito. A responsabilidade de quem? Daquele gestor. Então, a gente não quer que isso aconteça. Seria muito bom se a gente conseguisse ver em Cuiabá algo que há muito tempo não acontece, um gestor começar no primeiro dia da gestão e terminar no último dia da gestão do executivo. Então, isso aí seria bacana, porque aí a gente pega 4 anos de indicador de saúde. Entendeu? É uma coisa muito boa. E aí aplica um plano, né, que consiga, inclusive, entrar nessa questão da territorialidade. Cuiabá é bem extensa. Sim. Não é só isso. Existe também uma dificuldade de conversa, de diálogo entre os poderes. Especificamente Cuiabá, infelizmente, a gente vive um duelo em que divergências políticas interferem na qualidade disso. Porque se eles não dialogam e só porque são diferenças políticas, isso não permite, né, que haja um trabalho que caminhe de forma paralela, a população ela vai sair perdendo. Então, não dá para a gente, enquanto cidadão, ficarmos todos reféns das mudanças políticas e dependendo, né, deles terem aliados, serem ou não serem aliados, e dessa forma construir ou desconstruir o que precisa ser colocado no SUS, ser colocado na saúde aqui em Cuiabá. Com certeza. E o outro ponto, né, que as pessoas trouxeram foi a questão estrutural, problemas estruturais nas unidades de saúde. Teve o Gonzaga, ele chegou aí, né, durante a reportagem, até um dos postos de saúde que apresentou problemas gritantes, assim como era do bairro Jardim Leblon, com problemas de estrutura nítidos, assim, mofo nas paredes, rachaduras em todas as salas, rede elétrica exposta, enfim, o ambiente onde esses médicos trabalham também é importante ser levado em consideração. Aí também para quem vai receber esse atendimento nesses locais, né? Pô, a pessoa chega num local onde ela deveria ser tratada, onde a saúde dela deveria ser levada a sério, e nem o ambiente, nem a própria estrutura ela está habilitada para receber essas pessoas, né? Deixa eu comentar isso aí, que eu ainda estou em unidade pública de saúde. O Leblon vai cair, né? Ele está num morro, né? Tá tudo rachado lá. Eu gostaria muito que fosse reformado em breve, né? Assim como várias outras unidades. Mas, enfim, toda a estrutura pública das unidades básicas de saúde estão bem precárias. Ah, mas você está comparando ao quê? Foi qualquer coisa. Qualquer outra unidade. Não preciso citar cidades, né? Não preciso ficar citando outros municípios, mas são problemas visíveis, né? É tranquilo, é só qualquer pessoa visitar uma unidade básica de saúde. Mas melhor do que isso, né, que a questão estrutural, ela é física e financeira, né, é uma decisão que não compete, igual a Lívia falou no início, a saúde ela não é um bloco isolado, ela precisa da Secretaria de Obras, ela precisa da infraestrutura, né? A gente, quando tiver uma estrutura adequada, né, para poder receber toda a equipe de forma adequada, eu acho que a gente dá para produzir mais. Eu acho que a gente dá para voltar a fazer o que a gente fazia há muito tempo atrás. Estrutura nas unidades básicas de saúde, entendeu? Primeiro atendimento de emergência em unidades básicas. Então, assim, esses pequenos procedimentos cirúrgicos dá para ser feito lá com tranquilidade. Aumentaram o número de consultas com toda certeza, desde que tenha impressora dentro da sala de atendimento. Entendeu? Uma internet viável, um computador que funcione. Então, todas essas coisas, quando elas forem rompidas ou superadas, a gente vai produzir muito mais. Flui muito melhor. O que se pede hoje, né, são 4 consultas a cada hora. Mas você fazer 4 consultas, parando a consulta, para ir buscar uma receita na recepção, e aí a receita não foi impressa, aí volta, manda imprimir de novo e volta. Você não vai conseguir fazer 4 consultas em 1 hora. Então, tudo isso impacta na demora do atendimento. Tudo isso impacta não só na estrutura física que a gente está enxergando, mas do que ela já ainda está sendo ofertada.
Então, se as pessoas não resolverem, de fato, investir muito nisso, todos esses problemas vão permanecer. Então, a gente precisa olhar com esse cuidado, né? Precisa entender que produção vem de acordo com a ambiência, vem de acordo com a estrutura física do local, né? Aí sim a gente começa a discutir outros pontos que, inclusive, não é só a população que quer, a gente também quer. Quem que não quer ter um filho para ser vacinado em qualquer unidade básica de saúde, na hora, no dia que nasce, na hora que sai do hospital? Que é um direito, entendeu? né? A BCG lentamente, BCG é uma vacina, né? Previne contra a tuberculose ruim, mais grave. A BCG ela não é em todas as unidades, em todos os dias. Lentamente ela vem crescendo. Só que isso é lento demais, né? Então o que a gente precisa? Precisa ofertar. E a gente tem condições de fazer isso, porque no passado a gente fazia. Então, se a gente repetir o que a gente fez algum dia do passado de Cuiabá, não era muita coisa. Mas a gente não precisa acreditar que isso que está hoje, que é o que vai ser o retrato da cidade. Normalizar nessas situações. Inclusive, a gente também falou sobre a questão do ambiente de trabalho para o médico, né? Questão de estrutural e de segurança também, né, Lívia? É isso mesmo. Um dos pilares da atenção primária é o acolhimento. E esse acolhimento, a gente costuma ter uma visão de acolhimento perante o usuário do SUS, mas ele precisa também ser levado para o acolhimento do funcionário. Para o funcionário poder fazer o acolhimento adequado a quem chega ali precisando de atenção, de atendimento, para quem não está bem, ele precisa estar num ambiente adequado de trabalho. Ele precisa ter segurança, ele precisa ter água para beber. Muitas vezes não tem. Muitas vezes os funcionários da unidade fazem cota para pagar a água para beber. Às vezes ele está num ambiente que está uma semana sem ar-condicionado. Aqui em Cuiabá isso não é luxo. E ele precisa ficar com a janela fechada para poder ter privacidade com o paciente, só que ele está com a janela fechada, ele não tem ar-condicionado. Então é um conjunto de situações que tem a ver com o bem-estar do profissional que está ali. E esse profissional, ele é o médico, ele é a equipe. E também segurança. A segurança, ela não tem a ver com coisas extras. A segurança ela tem a ver com o básico do direito de qualquer ser humano que está ali recebendo por um trabalho, querendo desenvolver melhor o seu trabalho. Quando a gente lida com dor, muitas vezes, o paciente, por uma questão de educação, por uma questão de distúrbio mental, por desespero, ele perde o seu equilíbrio e ele cobra de quem está ali na frente dele. E nem sempre, né, é a pessoa adequada para isso. E quem está ali na frente dele acaba se tornando também uma vítima do sistema. Então, hoje, nós vemos um número alto de profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, com quadros de ansiedade, de depressão, fazendo burnout, recebendo ameaças, porque se não for atendido, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não há uma contrapartida de segurança, de apoio, de acolhimento. Você tem hoje uma ouvidoria na Secretaria Municipal de Saúde para reclamações do paciente, mas qualquer necessidade de diálogo para uma reclamação ou alguma mudança ou algum apontamento do profissional de saúde, não existe esse canal. E essa insegurança, ela reflete na forma no atendimento em si, reflete também se esse paciente vai conseguir, se esse médico, né, se ele vai conseguir atender essa demanda, né? Com certeza. E isso dá para falar até como situações pessoais que nós passamos, que eu já passei, com certeza, o professor Cléo também, né? Algumas. A gente precisa cuidar de quem cuida, né? Valorar quem está ali trabalhando na linha de frente, mas é a linha de frente mesmo, a atenção básica é a linha de frente, né? São as unidades de saúde que estão mais próximas da comunidade, que é a linha de frente. Então a gente precisa cuidar desses profissionais, precisa enxergar quem são esses profissionais.
né? Você precisa saber o que faz um agente comunitário de saúde, o que faz um técnico de enfermagem da atenção básica, o que faz um enfermeiro, qual é a carga horária desse enfermeiro que ele está trabalhando, que ele tem direito a trabalhar, né? Que são, dentro da categoria, eles têm o direito e as normativas, ele precisa ser respeitado. Protocolos para a enfermagem, protocolos para o médico. Então, todas essas coisas a gente precisa olhar com carinho, mas não com carinho de ameaças, com carinho de cobrança, com carinho, né, do que a gente vem sofrendo. A gente precisa olhar, peraí, vamos conversar? Abrir o diálogo. Quem são seus líderes? Quem representa vocês? A gente precisa aqui de 5 linhas de cuidado que está atrapalhando a gente em tais indicadores. Vamos fazer isso aí valer na cidade? Como é que acontece a oferta de medicamentos na sua unidade? Está faltando o quê? Então, essas coisas precisam ser colocadas. Está chegando medicação para hipertensão na unidade de saúde? Está chegando da diabetes? Está aguardando direitinho a insulina? A geladeira está ok? Se isso não for ouvido, se isso não for acolhido em relatórios, desde a unidade básica ao representante máximo, que é a figura do secretário de saúde, e depois o prefeito, claro, né, que sustenta o gasto, né, se a gente não correr toda essa linha, que tem como. A gente tem um Conselho Municipal de Saúde, né, a gente tem conselhos gestores, criem-se mais. Né, então faz isso ser ouvido e chegar até a ponta. Porque é possível a gente melhorar a saúde pública que tem? É possível, mas tem que começar pelo básico. E o básico é a atenção primária. Ela é complexa? Bastante complexa. Né? Hoje a gente tem bastante coisa que dá complexidade às unidades básicas, mas dá para melhorar sim. Isso aí. Você quer acrescentar alguma coisa, Lívia? Tudo bem. Não, então tá. Ó, a gente está caminhando para o final e eu fiz essa pergunta para todos os nossos convidados e eu gostaria de fazer para vocês também. Como que seria a Cuiabá que vocês querem, assim? Em que sentido? Da saúde só ou é para falar de tudo? Tem que ser nosso tema, né? Vocês se tirem à vontade para responder. Essa pergunta é bem abrangente mesmo. Acho que dá para a gente falar, acho que mais na área da saúde, né? Olha, o SUS, quando ele foi criado, ele foi um grande desafio. E as pessoas usam de forma vã o termo, né? Mas ele é maravilhoso. O nosso Sistema Único de Saúde, ele consegue ser equiparado e até considerado melhor que diversos países em desenvolvimento. Pessoas que são brasileiros e moram fora do Brasil, elas deixam suas cidades, seus países e elas vêm para cá para fazerem tratamento. Conheço vários casos de pessoas que foram para os Estados Unidos, engravidaram, veio para cá para fazer o acompanhamento pré-natal aqui. Conheço pessoas que que vieram de Londres porque descobriram câncer e vieram para cá para fazer o tratamento do câncer aqui no Brasil. Então, o SUS, ele é muito bom. Mas a gente precisa de responsabilidade, competência, compromisso e amor àquilo que está sendo feito. Algumas coisas funcionam e funcionam bem e a gente não pode deixar a peteca cair. Nós sempre fomos referência em vacinação e nós não podemos deixar que a desinformação nos traga prejuízos e atrapalhe aquilo que já estava muito bom, muito bem, obrigado. A gente não pode permitir que doenças que foram erradicadas retornem como um pesadelo, algo que está vindo lá de trás. Não, por favor. Acho que o sonho é manter aquilo que está bom, aquilo que está funcionando, não deixar isso cair e progredir sempre, que na verdade esse é o lema, na minha opinião, de todo ser humano. Nós estamos aqui para isso, para evoluir, para progredir, para sermos melhores. Então, se cada um der o melhor de si, aonde estiver, não tem como as coisas piorarem, muito pelo contrário, seja na área que estão. Então, na área da saúde, acho que
todo mundo trabalhar com amor. E quem está ali para usar do serviço, também vamos ter paciência, tolerância, que as coisas elas precisam melhorar. Com certeza. Eu sou mais orgânico, né? Quero ciclovia na cidade inteira, se for para pedir. Não, com certeza, é o que você sentir que deveria ser. Não, mas claro, a ciclovia ajuda bastante. Mas enfim, na área da saúde, eu acho que um médico a cada 1.500 pessoas para a área conurbada, né, que é Cuiabá, Várzea Grande, seria ótimo, seria de bom tamanho. A gente já tem municípios assim no Brasil que já faz isso, nesses padrões. Eu acho que estruturas físicas melhores para a gente, convidativas, que você olha e tem orgulho de falar que aquilo ali é a unidade básica de saúde de Cuiabá. Qual a unidade básica de saúde de Cuiabá que a gente tem orgulho para falar aquela é minha? Entendeu? Ou aquela ali é a nossa unidade básica de saúde. Então, assim, estruturas físicas melhores, mais médicos atendendo no setor de atenção primária, né, público, e também, por que não falar, né, a atenção primária à saúde para os convênios em saúde, né? A gente não tem em Cuiabá. Eu acho que isso aí seria uma coisa extremamente positiva. Também daria acesso à população. A gente não pode acreditar que a população cuiabana é só SUS dependente. Não existe isso, né? A gente usa e usa bastante o convênio, né? O setor privado, mais uma vez, está de parabéns, tá joia? Perfeito. Só isso. Obrigado a todos. Lívia, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de estar participando aqui com a gente. Obrigada a você. Obrigado, viu? Bom, gente, obrigada por continuar aqui com a gente nessa série multiplataforma que está lá na TV, na rádio e aqui na internet no portal Primeira Página. Você pode rever todos os episódios dessa semana, tá tudo aqui. E como seria a cidade que você quer? Compartilha com a gente. Tchau, tchau!